De volta para o terceiro bloco do programa Conexão Potiguar de hoje, agradecendo e abraçando a você que nos acompanha de segunda a sexta-feira, às 7 da manhã, aqui pela telinha da Band, e também acompanhar as reprises pelo portal de notícias do Rio Grande do Norte, www.potiguarnoticias.com.br. Conexão Potiguar é um programa do jornal Potiguar Notícias e estamos nesse terceiro bloco do programa de hoje conversando com o publicitário e jornalista João Maria Medeiros. João Maria, iniciamos esse terceiro bloco. Falamos bastante no bloco anterior sobre a crise, o seu ponto de vista sobre a crise. Essa crise, de todas as formas, ela já chegou no Rio Grande do Norte porque os estados e os municípios, eles sempre se socorriam em momentos difíceis do governo federal para poder fazer obras, construir assistências políticas públicas. E a gente vive um momento onde o governo federal está também com a corda no pescoço e os municípios e os estados não tem a quem recorrer. Mas imagine se tivesse um impeachment, se viesse a ter o impeachment. Quer dizer, o que está ruim poderia piorar para o Rio Grande do Norte, ou não? Eu creio que sim, Pinto Júnior, porque veja bem, essa questão aí vamos trazer a responsabilidade, eu trago a responsabilidade para os políticos, para os nossos representantes. Por que se não se debateu, não se discutiu o Pacto Federativo? Que todo mundo sabe que uma discussão e uma inovação num pacto federativo que seja menos prejudicial aos estados e municípios e traga mais equilíbrio, você daria mais fôlegos aos prefeitos, aos governadores, de poderem de serem gestores de uma administração, de pensar planejamento e não serem meramente gestores de fôlego pessoal. Então, assim, não tenha dúvida que a crise ela é no país inteiro, né? Sofre mais o município, que é onde tudo acontece, onde o cidadão está mais perto da realidade dele, sofre os estados e a nação, por sua vez, se degringola. Agora, a situação dos estados e municípios é muito violenta. Se essa crise não se acaba, não se debela de uma vez por todas, nós podemos entrar num processo de colapso ainda maior, né? E se você pega o Rio Grande do Norte, por exemplo, que é um estado que vem enfrentando 5 anos de seca, né? Tem enfrentado um descaso, um desmando, uma descontinuidade do ponto de administração em gestões passadas, você tem uma situação extremamente preocupante, né? Por outro lado, você tem um governador extremamente preocupado e comprometido em buscar caminhos de soluções, né? Um otimista, né? Que tem o otimismo como bandeira, mas um otimismo não é aquela coisa exagerada, ao contrário, você vê o comprometimento, você vê a preocupação e, de certa forma, de mãos atadas por conta dessa crise que não deixa, né, não só ele como todos os governadores trabalharem. E imagine você num cenário de impeachment, onde o candidato derrotado aqui pelo próprio governador que o senhor se refere, o Robson Faria, o Henrique Alves, ele num governo Temer, ele foi dos 5 ministros o único que renunciou em solidariedade ao projeto de Temer, de Temer ser presidente. Imagine, será que ele ia ter interesse em ajudar Robson? Olha, eu acredito e espero que deveria ter, porque se ele é democrático, se ele é um cara que tem compromisso com o Estado, por que não? Né? Por que ele queria afundar ainda mais? Eu acho que essa prática política, essa cultura que vem do coronelismo, que vem de um modelo assim, quer dizer, poxa, destrói para poder, para eu vender, destrói de um lado para eu me vender como salvador, como a solução. Mas não é isso que o amigo dele está fazendo em relação ao país? Pois não deixa de ser uma prática coronelista, e isso se é ruim para o país, imagine se acontece isso que você, né, especula. Ora, e nós cidadãos, sabe? Quer dizer, a briga política, o cara não aceita a derrota, não aceita, quer dizer, e vai descontar a derrota dele, a raiva dele na população do Rio Grande do Norte. Foi isso que sempre aconteceu e é isso que a gente precisa acabar. Não, senhor, a gente precisa acabar, mas isso existe, né? Existe, está aí, né? E é o que eu digo, é uma cultura que precisa ser acabada. Agora, a população também tem que estar consciente disso. A população também tem que ir para a rua para evitar isso. Quer dizer, por que a segurança hoje é uma crise enorme? A gente as pessoas tendem a buscar o imediato, a ver aqui o que está perto.
mas ninguém se preocupa em fazer um retrospecto histórico, né? Nós temos aqui gerações perdidas. Por exemplo, nós tivemos 8 anos de governo Vilma, por exemplo. Isso me preocupa muito, porque você teve, em 8 anos de governo Vilma, você teve, em 4 anos, se não me engano, você teve 10 secretários de educação. Ora, educação é base, educação é pilar, é o caminho. Por que no 10 secretários existe política pública de comunicação, de educação, desculpa, que se sustente num negócio desse? Não existe. É preciso se recuperar. Então, assim, essa prática de que entra um governo, o derrotado faz tudo para atrapalhar e não contribuir, certo? Isso não ajuda em nada a nós cidadãos, ao pai de família que precisa da escola de qualidade para o filho. E infelizmente nós temos gerações perdidas. Nós temos gerações perdidas por conta das questões econômicas no Brasil, e nós temos gerações perdidas no Rio Grande do Norte por falta dessa linha ou desse alinhamento. Falta políticas de Estado, né? Políticas de Estado e compromisso. E tem alguns cargos, como a educação que você citou, por exemplo, e a saúde, que isso aí deveria ficar na mão de pessoas com alta taxa de capacidade técnica. De trabalhar, e as negociações políticas poderiam ficar nas outras pastas. Pois é, mas aí é onde entra a questão do assistencialismo, que é outro mal que corrói essa nação, né? Quer dizer, os políticos ainda querem usar a saúde, a questão em benefício de suas bases e tal. Eu acho que, por exemplo, o governo Robson acerta quando estrutura uma equipe técnica, né, comprometida, e isso, não tenha dúvida, que gera problemas. Eu imagino as pressões que ele não sinta. Mas ele só conseguiu fazer isso porque ele se elegeu em um contexto onde as lideranças tradicionais estavam todo no outro palanque. Se ele tivesse com as lideranças tradicionais, dificilmente ele montaria um governo técnico, não é isso? Veja bem, em tese, mas eu vejo uma pessoa muito obstinada e muito determinada. Eu acho que ele conseguiria, mesmo com essas estruturas, ele conseguiria, em nome de um projeto, né, que não é um projeto pessoal, que não é um projeto, mas de um nome de projeto de Estado, de colocação, eu acredito que ele poderia conseguir, como implantou. Não é fácil, né? Mas é um governo que, eu penso assim, ele não deu sorte em função de pegar um momento de crise violenta, um Estado destroçado, muita dívida, né? E ter que recuperar a seca, que essa é terrível, né? Mas apesar de tudo, eu acho, assim, o governador, eu acho que o governador vem conseguindo estabelecer um caminho. Ele é muito focado, ele é muito determinado, né? Ele é um cara compromissado com o Estado, a gente percebe isso, né? E assim, e está empenhado em fazer um bom governo, apesar de todas as dificuldades, né? Um cara que, por exemplo, só para encerrar esse momento, veja que a semana passada ele esteve em Brasília, depois de anos, de mais de 5, 6 anos, ele conseguiu liberar o recurso do Proinvest para acabar as obras na zona do Moema-Tinoco, aquela coisa do pró-transporte, que se arrasta há anos. Isso é coisa de 800 milhões, né? Não, esse foi 65 milhões. Ele está brigando para trazer os 850 milhões que já foram aprovados e ainda não liberados. Isso aí é para melhorar as estradas, parece que... Esses são para obras de infraestrutura, mas mais do que isso, eu acho que essa verba chegando ao Estado, porque toda obra de infraestrutura, ela gera emprego, ela movimenta a economia, e isso que é fundamental. João Maria Medeiros, muitíssimo obrigado pelo bate-papo, por estar conosco. Lhe passo o Jornal Potiguar Notícias, que está nas melhores bancas. Muito obrigado. Obrigado. E espero que a aposta arriscada não seja maligna ou maliciosa para o nosso Estado. Eu agradeço a você e estou à disposição sempre. É um prazer conversar com seus telespectadores. Prazer é todo nosso, caríssimo telespectador, caríssima telespectadora. Chegamos ao final de mais uma edição do programa Conexão Potiguar. Receba todos o nosso abraço e o nosso desejo de que seu dia seja produtivo e saudável. Até mais.